Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para falar do resultado da Klabin, que saiu ontem, né? Hoje a gente teve a teleconferência, vocês sabem que eu gosto sempre de esperar para justamente pegar ali o detalhe, né? E ouvir a diretoria falando e por aí vai, tá? A empresa, para quem não sabe, opera com papel e celulose, bem diversificada, e é essa parte que eu gosto, é essa parte que diferencia ela da Suzano. Nesse momento acho super positivo, tá? É importante dar uma olhada nos outros vídeos, estão todos aqui embaixo na descrição, tá? E aí, para quem não quer olhar todos, Black Swan é importante, que fala da questão da Sogemar, da propriedade das marcas, tá? Primeiro trimestre de 2019 é importante porque fala justamente do início ali, de quando foi explorada ali a operação da Puma 2, né? A construção das duas máquinas que vão ser feitas aí, que a gente vai falar mais para frente. E o segundo trimestre de 2019, justamente para entender a mudança da tese de investimento, uma vez que foi justamente explorada essa questão da Puma 2, né? A tese de investimento aqui se baseia basicamente em dois fatores, tá? Nesse momento. E aí o que? A manutenção da capacidade, da qualidade operacional, tá? Manter ali as contas, a margem, andando o menos afetado possível, enquanto eles estão fazendo um investimento agressivo de longo prazo, que é o caso da Puma 2, né? Que deve levar aí 48 meses, 2 anos, tá? Então é um investimento de longo prazo. A gente já teve aí 2 trimestres que andaram, mas tem um bom tempo ainda pela frente. Trata-se ali, só para dar a base, né? Para quem não viu ainda, não teve a chance ainda de ver os outros vídeos, duas máquinas, 24 meses cada uma, ou seja, 2 anos cada uma sequencialmente da outra, então espera acabar uma para daí começar a construir a outra, um projeto aí de 2 anos no total, tá? Inclusive, falando nisso, a gente tem novidades, tá? Eles têm conversado sobre a possibilidade, nada certo, mas sobre a possibilidade de a segunda máquina ser uma máquina de papel cartão, não de craftliner, como vai ser o caso da primeira, seriam as duas, mas é possível que eles, antes de começarem a construir, já façam a segunda de papel cartão, ainda está em conversa e a gente vai ter uma resolução sobre isso no segundo semestre. Não é como se tivesse pressa, a primeira máquina ainda não está acabada, então não tem por que sair correndo e decidir logo de uma vez, né? Either way, de qualquer forma, né? É uma máquina que também vai trabalhar com embalagem biodegradável, e aí casado com a tese, que é justamente o ponto que eu levo em consideração ali, que é a substituição de embalagem biodegradável, de embalagem plástica de uso único ou não biodegradável, por embalagem que de fato seja biodegradável, que é justamente aí que a gente quer entrar forte no mercado, né? Esses 2 pontos me agradam aí por quê, né? Primeiramente, demonstra ali, no que tange ali a gestão, né, da empresa, ambição, tá? Visão de longo prazo, então ambição de querer ir atrás do mercado que deve estar crescendo bastante, que deve crescer muito, que é esse mercado de embalagem biodegradável. Visão de longo prazo, viu a tendência, está indo para cima, e alinhamento justamente com essa tendência, né, que é uma tendência de mercado mesmo, a gente vê cada vez mais, especialmente se acompanha mercado, cada vez mais você vê uma tendência ali de ir na faixa de substituição de plástico de uso único como embalagem, justamente para embalagens novas. A gente viu, inclusive, aí, eventualmente ali eu vou citar mais para frente, a garrafinha de cerveja feita de fibra de madeira com um filme plástico por dentro, mas aí eu falo mais para frente. O segundo ponto que me agrada nisso daí também é o baixo custo de carregamento da dívida, tá? Que casa perfeitamente com um investimento grande, de grande porte, que é o caso da Puma 2, e de longo prazo, então ele tem espaço aí com um custo de carregamento baixo da dívida, para justamente fazer um investimento grande e que leve tempo para acabar. Isso daí é um momento para fazer esse tipo de investimento. E além disso, a gente tem, com certeza, um ponto negativo, que é o arrefecimento do crescimento global, tá? Que acaba afetando negativamente a empresa, a parte exportadora da empresa, né? A gente vai ver isso mais para frente. Ao mesmo tempo, a gente tem outros efeitos ali que devem offsetar, que justamente é a parte que eu acredito mais, que é o quê? Ela deve ter um aumento de market share nesse setor aí de embalagem biodegradável. A gente já está vendo isso, tá? Eles estão trabalhando forte, inclusive, na desenvolvimento de novos produtos e por aí vai. E além disso, esse mercado que eles devem ter um ganho de market share é um mercado que deve aumentar consideravelmente à medida que a gente vai substituindo, por uma questão de meio ambiente e por aí vai, as embalagens de uso único plásticas para embalagens de papel craftliner ou papel cartão revestido e por aí vai, tá? Além disso, a gente tem aqui um efeito que deve ajudar nesse offset, que é o crescimento da economia brasileira, tá? Que está indo numa direção interessante, devagar ainda, mais positiva, e aí isso daí deve ajudar justamente a offsetar aquele fator do fato dela ser uma grande exportadora e ter aí uma perda à medida que ela tem, que a gente vê o arrefecimento do crescimento global, né? Então, tendo em vista ali a tese e estando alinhado, o importante é o que? A gente fazer o acompanhamento da execução desse plano, tá? E aí, junto disso, justamente fazer aquele due diligence, passar pelas contas e garantir que as coisas estão andando na direção certa, porque não adianta nada ter um sonho super interessante e não conseguir executar esse sonho, tá? Então, a gente vê ali, começa
a passar pela análise operacional, a gente vê que a receita líquida tem uma queda de 3% year on year, né, versus o mesmo período do ano passado, o quarto trimestre de 2018, atingindo 2,7 bi, e aí dá para ver o tamanho da empresa, né? Quando a gente olha ali a abertura dessa receita líquida, a gente vê justamente a confirmação da tendência que a gente está vendo, né? A gente vê ali o arrefecimento do crescimento global reduzindo a participação no faturamento do mercado externo, né? Ele passa de 47% para 41% year on year, né? 47% no quarto trimestre de 2018 para 41% nesse trimestre. As commodities sentindo essa pressão de redução no crescimento global, então a celulose ali, que é a commodity que ela negocia, caindo ali na participação, né? E sendo afetada justamente pelo crescimento de embalagens, tá? Que aí vem com uma crescente de demanda, uma crescente ali de contribuição na receita líquida, e é justamente casado, vem aí para reforçar que a gente está vendo a tendência mundial de uma forma muito correta, tá? A diversificação da receita é outro ponto que me agrada na empresa, tá? Ela é um terço commodity, justamente diferenciando ela violentamente da Suzano. 33% ali a participação de celulose na receita dela de vendas nesse trimestre, tá? Só para a gente ter uma noção, no trimestre passado era 29%, no anterior era 37%, então vem aí numa oscilação, mas mantendo ali num terço, um pouco menos, um pouco mais, tá? Embalagens, responsável por 29% da receita de vendas, trimestre passado 32%, teve um aumento na participação no trimestre passado, 28% no segundo trimestre de 2019, tá? Cartões, e aí justamente eu falei que está em voga lá a questão do cartão revestido, né? Que é justamente com a películazinha para poder colocar ali dentro alimentos líquidos e por aí vai, tá? 26% nesse período versus 28% no trimestre passado e 23% no segundo trimestre de 2019, então tem oscilado, mas muito estável. A fábrica da Puma 2 deve mudar bastante esse panorama, né, da fonte da receita de venda, tá? E aí essa parte de cartões, inclusive, especialmente levando em consideração os revestidos, deve ter um bônus aí, uma vez que a segunda máquina pode vir a ser alterada para papel cartão, tá? A gente, inclusive, aí é o exemplo da Carlsberg, né? A gente viu a importância que tem esse tipo de desenvolvimento de novas embalagens. A Carlsberg fez uma experiência recente aí com fibra de madeira, fazendo ali uma garrafinha de cerveja que tem uma películazinha lá dentro justamente para segurar o líquido. Então tem ali um mercado a ser explorado, a ser inventado, a ser criado do zero. Tá? 10% Craftliner, que deve mudar bastante com a primeira máquina da Puma 2, né? que justamente vem para produzir Craftliner, 8% nos últimos 2 trimestres, tá? E 2% madeira, 3% nos últimos 2 trimestres, igualmente. Tá? Passando para frente, a gente vê justamente o EBITDA, está sob controle, não me preocupa, essa é uma parte que eu sempre gosto de olhar para ver o quanto a empresa está conseguindo operar mesmo com essa quantidade de investimento, não perdendo ali, né, o foco no negócio. 965 milhões nesse trimestre, a margem em 36%, parece assustador quando a gente olha ali a gente olha o trimestre passado, no terceiro trimestre de 2019, mas vale lembrar que no trimestre passado a gente teve um crédito tributário não recorrente, que eu descontei, inclusive, na análise passada, de 620 milhões ali, que acabava ajudando o EBITDA, né, 620 milhões, tá? Então acaba que a gente tira aquilo ali e aí a margem dá para ver que fica em 31%, essa daqui em 36%, então está oscilando ali dentro de um nível não muito descasado com o que ela vem fazendo historicamente. Mais do que isso, acho que o foco aqui é no longo prazo, a gente deveria olhar muito mais o anual, e quando a gente olha para o anual, a margem lá tem 36% também descontando esse não recorrente, né, versus 40% do ano de 2018. Então a gente vê o mesmo padrão aí de 9 meses de 2019 versus 9 meses de 2018, mantém ali o padrão, ela está conseguindo se manter estável, tá? E aí, com o quarto trimestre especificamente, eu estou bem confortável porque a gente vê ali que tem uma variação considerável, né, da redução uma variação considerável ali do câmbio, tá? Que acaba reduzindo a despesa financeira e, por conseguinte, transferindo ali a relação ali entre lucro líquido, né, entre lucratividade e caixa operacional acaba ficando positiva para o lucro, para a lucratividade, e negativa para a geração de caixa operacional. Super normal, nada que me preocupe, apenas bom entender ali o mecanismo, né, de funcionamento. Passando para a alavancagem, que é outro ponto super importante, a gente vê que foi afetado que o terceiro trimestre de 2019 foi afetado pelo câmbio do trimestre passado, né? E agora a gente vê justamente a volta uma normalização ali de leve, né? A gente vê que passa a alavancagem de 3,4 vezes do trimestre passado para 3,3 vezes em reais, a gente está falando, tá? Então tem esse movimento aí, a gente inclusive agora está vendo o dólar mais alto, deve afetar negativamente essa alavancagem, mas nada que preocupe, tá? E vale lembrar que nesse trimestre ela teve um desencaixe de 554 milhões
de reais para a Puma 2. Então, assim, está conseguindo segurar a alavancagem de uma forma bem controlada, mesmo sangrando dinheiro ali, não sangrando, né, mas fazendo investimento parrudo ali, está conseguindo segurar a alavancagem. Então, assim, além disso, a diretoria já veio falando que não vê ela passando do pico que atingiu durante a Puma 1, né? Então, assim, não é nada que a gente não tenha visto antes, que a empresa não consiga lidar. O liability management está sendo feito forte, tá? A gente vê esse resultado ali no cronograma do pagamento das dívidas até 2022, que é justamente onde tem o maior desencaixe da Puma 2, né? Onde sai mais caixa para pagar a construção ali da Puma 2. A gente vê que foi para 0,9 bi de vencimento de dívida, então segurando ali a necessidade de pagar dívida justamente para poder desencaixar para o investimento. No trimestre passado era de 1,3 bi, então deu uma melhorada, e no quarto trimestre de 2018 era de 2,5 bi, então foi um liability management, uma gestão ali do endividamento muito forte, bem feita. O custo médio da dívida vem caindo consistentemente também, em reais atinge ele 6,1% e 5% em dólar e outras moedas estrangeiras, né? E o duration ainda assim está sendo aumentado. Hoje em dia a empresa vê com mais desafio conseguir melhorar ainda mais esse endividamento, mas estão tentando sempre de olho ali no mercado para ver uma possibilidade de melhorar ainda mais o endividamento. Lembrando que o duration, a duração da média ali do pagamento da dívida está em 96 meses versus 91 meses do trimestre passado, então uma melhoria considerável, tá? Eu gosto sempre de citar o fato de que se a gente olhar ali para o endividamento, a dívida de curto prazo é mais linkada com reais e a dívida de longo prazo é mais linkada a dólar, o que pode favorecer essa condição do câmbio, uma vez que o Brasil está numa crescente e o resto do mundo está meio que arrefecendo. Tá? Então, as moedas estrangeiras podem perder valor em função ao real, e aí a gente pode ter uma condição que pode ser um pouco positiva, tá? De dólar versus real, de euro versus real, justamente favorecendo aí o pagamento da dívida de uma forma menos custosa se a gente pensar no real como moeda. Né? Fluxo de caixa livre é outro ponto que é sempre bom a gente ver, né? A gente dá uma olhada, especialmente com esse desencaixe todo que ela está fazendo. Não retira a Puma 2, tá? Eles fazem ali um ajuste no fluxo de caixa. Eu não costumo retirar a Puma 2, por quê? Porque a Puma 2 é um investimento que está sendo feito, que se eles pararem de gastar agora, não vai voltar esse dinheiro e a máquina não vai estar rendendo, não vai estar fazendo alguma atuação, ele não vai estar ajudando em nada. Então eu sempre deixo ela junto ali no fluxo de caixa livre, deixo ela afetar o fluxo de caixa livre para a gente ter uma visão mais realista de como é que está a empresa, tá? A gente vê que no quarto trimestre de 2019 ela bateu ali em 125 milhões positivos de fluxo de caixa livre, o que é impressionante com o desencaixe violento que ela fez, tá? Durante o trimestre, e 150 milhões no ano de 2019, o que é também impressionante considerando que a gente teve aí um desencaixe de 1,27 bi, tá? Para o investimento na Puma 2, abaixo do esperado, mas mesmo assim muito forte, tá? Que justamente veio ali, que acaba puxando grana desse fluxo de caixa livre, né? Eu reforço aí que eu ficaria muito mais tranquilo se eles parassem de pagar dividendo. Não vejo por que a necessidade de pagar dividendo quando você tem um projeto aí de crescimento da empresa tão forte no médio e longo prazo. Eu prefiro sempre uma empresa muito mais saudável, tá, do que uma empresa que esteja pagando dividendo ali, que é um ganho curto prazista que pouco me importa nesse momento. Tá? Especialmente considerando que a gente tem um desencaixe previsto para o ano que vem de 3,83 bi. Tá? E, então, para 2020, 3,83 bi esperado de desencaixe só para a Puma 2. Então, se pudesse parar de pagar dividendo, agradeceria, ficaria muito mais tranquilo com a operação, que é o quê? É um investimento de médio, de longo prazo. E é isso que eu quero ver, eles entrando ali no mercado tranquilo, com caixa sobrando, para justamente poder fazer essa operação vingar e ganhar aquele mercado que está em crescimento novo de embalagem sustentável. Tá? Uma menção honrosa aí para o custo de caixa da celulose, que teve uma queda de 2% year on year, né, versus o quarto trimestre de 2018. Então, assim, super positivo, é menos uma coisa que a gente tem que lidar, é menos um problema. A gente tem um custo de caixa de celulose super competitivo mundialmente, tá? Um dos menores do mundo, se não me engano, o menor do mundo. E a gente tem ali a previsão da empresa de que deve se manter esse custo de caixa em 2020, adicionado ali a inflação, né? O que é mais do que natural. Então, assim, não é algo que deve ser uma surpresa durante o ano, esse ano que tá começando agora. Além disso, esse tipo de coisa de não ter surpresa em outras áreas é super positivo para o projeto, levando em consideração o tamanho do projeto faraônico e o prazo que aquele projeto vai levar para ficar pronto. Né? Finalizando aqui com a Puma 2, a gente vê ali que está em linha com o cronograma, isso é super positivo, tá? 20% da primeira fase foi concluída, a expectativa, como eu falei, de desencaixe do ano de 2020 é de 3,83 bi, então isso daí deve ser algo que a gente tem que acompanhar de perto, porque vai ser um desencaixe muito maior do que teve nesse ano. E a gente tem ali a possibilidade da alteração da segunda máquina, que também é algo que a gente tem que ter ali sempre guardado na cabeça, né, para justamente levar
entender isso, não vai afetar a tese de investimento, porque continua sendo embalagem, talvez até mais interessante, mas de qualquer forma é algo que a gente tem que sempre acompanhar. E é interessante saber também que a gente já tem 100% financiado, não desencaixe, não foi sacado o dinheiro ainda, mas a gente já tem 100% do dinheiro necessário para a Puma 2 aprovado em linha de crédito e por aí vai. Então não é como se tivesse a chance de faltar essa grana no meio do caminho, tá? Minha posição está aqui do lado, eu tenho posição nesse ativo, venho construindo posição nesse ativo há algum tempo já, como vocês podem ver pelas datas aí. Tá? Eu gosto da tese para o longo prazo, acho que é um ótimo ativo para o longo prazo. Não acho que é uma boa ideia se vai ser curto prazista, se vai tentar realizar ali no curto prazo. Por quê? Porque isso daqui pode causar uma oscilação no preço, o aumento da alavancagem, a desconfiança de finalização das obras e por aí vai. Você sabe que mercado financeiro nem sempre tem a visão de longo prazo que a empresa tem, então não aconselho para curto, tá? Mas tem vindo bem alinhado a cada trimestre, a gente tem acompanhado e tem vários vídeos no canal. Tá? Então eu estou bem feliz com o investimento e a gente está acompanhando aí o andamento dele à medida que vai indo. Trimestre a trimestre estou aqui justamente para avaliar como a gente vai chegando até os finalmente lá, mas acho que está indo super bem e acho que a hora que a primeira máquina sair e começar a produzir, a gente vai começar a ver uma diferença muito grande na operação da empresa e aí vai dar justamente um boost para imaginar quando a segunda máquina sair. Tá? Isso deve afetar bem positivamente o preço do ativo. Dúvida? Eu tô sempre no Insta, @investircomsim, só ir lá falar comigo, direct message, não me incomodo, sempre respondo todo mundo, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe e até a próxima análise.